Reis 16. No ano 17 de Pega, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações, os gentios que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, a peleja, e cercaram a Acás. Porém não puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, e lançou fora de Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate, e habitaram ali até o dia de hoje. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria, e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acás a prata, o ouro, que se achou na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco, e tomou-a e levou o povo para ouvir Quir, e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei enviou ao sacerdote Urias a semelhança do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acás viesse a Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, o rei viu o altar, e o rei chegou ao altar e sacrificou-se nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor tirou de diante da casa, e entre o seu altar e a casa do Senhor pô-lo ao lado do seu altar, à banda do norte. E o rei Acás mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: No grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite. E o holocausto do rei, a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra. A sua oferta de manjares, suas ofertas de bebidas, e todo o sangue dos holocaustos. E todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia e o mar, e tirou de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta do sábado que edificaram na casa é a entrada de fora do rei, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Síria. Ora, o mais dos sucessos de Acás e o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? E dormiu Acás com seus pais. E foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Reis 17. No ano 10º, do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Ela, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos.
e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanasar, rei da Síria. E Oséias ficou sendo servo dele. Dava-lhe presentes, porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Assur, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria, cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra, e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e transportou Israel para a Síria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rei de Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. Serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o seu conserto, que fizera com seus pais, como também os seus testemunhos, com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações, estavam em toda roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão só a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel, que eles fizeram. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou diante da sua presença. Porque rasgou Israel da casa de Davi, e fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria até o dia de hoje.
E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Guta, e de Ava, e de Amate, Servaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor. E mandou entre eles o Senhor leões que mataram alguns deles, pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vão-se e habitem lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um sacerdote que transportaram em Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Niba e Tartaque, e os serfavitas queimavam seus filhos no fogo, e Adrã, Meleque e a Ana Meleque, deuses que se Farvim. Assim temia o Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim que o Senhor temia, e também os seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, segundo a lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles, e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu tereis cuidado de observar todos os dias. Não temereis outros deuses. E do concerto que fiz convosco vos não esquecereis. E não temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje.